Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Borigato e a sacada de hoje é como ser uma pessoa mais carismática. Isso é um objetivo muito claro das pessoas, na verdade, afinal de contas, a gente sabe que o carisma ele está aparentemente conectado com uma espécie de sucesso pessoal. Né? Quanto mais carismático eu sou, mais eu atraio as pessoas, mais as pessoas querem falar comigo, mais eu tenho a habilidade de convencer as pessoas das minhas ideias, né? Mas quais são os elementos que fazem uma pessoa ser carismática ou não? Principalmente no mundo hoje, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas virtualmente e menos conectadas fisicamente. Como que eu faço para que o meu carisma atinja essas pessoas e principalmente que eu consiga ter o tão sonhado sucesso pessoal nas minhas interações a partir de um carisma, de uma certa naturalidade na minha pessoa? Nesse vídeo eu quero especificar alguns pontos que eu acredito serem fundamentais para você ser uma pessoa mais carismática. E o primeiro ponto que nós podemos abordar é o propósito. É ou não é muito cativante uma pessoa que consegue falar dos seus sonhos com absurdos detalhes? As pessoas que vivem uma vida muito mais focada e voltada a algo que elas acreditam fortemente e não necessariamente uma vida voltada a algo mais corriqueiro, algo mais natural. Uma forma mais padronizada, né? A real é que grande parte das pessoas vivem muito de forma padronizada. Vão para a escola, daqui a pouco saem, fazem a faculdade, faz faculdade, vai para o trabalho, depois do trabalho, aposentadoria, 2 filhos, uma casa, um carro e fim de papo. Né? Aí tem as outras pessoas que não, elas têm um propósito muito forte em relação à vida delas. Né? Elas fazem com que todas as suas atitudes estejam conectadas com um sonho, com algo que vai contribuir mais fortemente a sociedade. Detalhe importante, o padronizado não é que ele não vai contribuir ou que ele vai fazer alguma mudança no mundo dele, né? Claro que não, é óbvio que todo mundo faz a partir do momento que age, né? Alguma mudança acontece, é bom ou não, aí é outra história, mas alguma mudança acontece. Agora, o ponto que diferencia do cara padronizado, do cara que vive um propósito, é que eles abordam a sua vida de forma diferente. Eles falam da sua vida de forma diferente. O cara padronizado pode até causar mais impacto no mundo do que o cara que vive um propósito. Mas ele fala mal, o cara padronizado geralmente cansa, fala mal da vida, quer a sexta-feira, sabe? Ah, eu odeio meu trabalho, minha vida é uma merda e tudo mais. O cara do propósito, não. Ele fala de sonhos, ele fala de propósito, ele fala de detalhes da vida dele, como ela será, como que o mundo será a partir da ideia dele ser implantada e tudo mais. Isso é carismático. Se é real, é outra história. Mas essas características do propósito causam muito carisma em quem age dessa forma. Segundo ponto, santidade. É ou não é carismática uma pessoa que tende a ter uma certa redenção pessoal para que os seus valores continuem íntegros? Um exemplo claro é uma pessoa rica, muito rica, que continua vivendo no ambiente em que nasceu. Era pobre, por exemplo, vivia na favela, ficou muito rico, mas continua na favela. Aquela pessoa automaticamente ganha um amor de todas as outras que estão à sua volta, principalmente da comunidade. E quem está fora da comunidade também sente uma certa atração por essa pessoa, pois vê, nossa, ela poderia sair de lá, mas ela não sai, porque ela está conectada com algo maior, que são os seus valores. Então isso dá à pessoa uma espécie de áurea de santidade, tá? Esse é um dos exemplos, mas há vários. Uma pessoa que não sei, uma pessoa que é muito poderosa, tá? Mas não necessariamente exige aquelas regalias que ela poderia ter. Não sei, vamos colocar um político honesto e humilde. Sei lá, isso é real. Você pega um político automaticamente, mesmo que ele esteja apenas exercendo o que ele deve, que é servir e ser honesto. Mas é tão dispar da realidade que aquilo faz com que ela se torne uma pessoa carismática. Então isso é um outro ponto. A redenção pessoal honesta e íntegra para que você mantenha intacto os seus valores mais íntimos. É o segundo ponto do carismático. Terceiro ponto do carismático é a eloquência. O carismático sabe o que dizer na hora certa. O carismático tem um certo domínio das palavras. Ele sabe a entonação certa, a forma de gesticular, como as pessoas estão reagindo
para quem ele olha enquanto ele está falando determinada coisa. O carismático sabe lidar com as palavras, sabe conversar, sabe encantar as pessoas através de suas palavras. Como que você faz isso? Treino, feedback, treino e feedback. Converse com pessoas, nunca desperdice uma oportunidade para falar em público, por mais que isso doa no início. Fale, convença, tente influenciar pessoas. Não fique triste com o feedback negativo. Entenda que agora você pode consertar algo que até o momento você não via. Aí, praticando esses pontos, fáceis até, porque no dia a dia é fácil você aplicar isso. Em pouco tempo você vai adquirir cada vez mais eloquência e automaticamente se tornar uma pessoa mais carismática. 4. Teatralidade. Diferentemente da teatralidade, que é algo, por exemplo, aquela pessoa que brinca, fantasia, assim. Não. O que eu quero dizer é uma pessoa que tem autodomínio, autoconfiança, calma. Quando você vê um ator atuando, não necessariamente o que cativa é a atuação ou o que ele exatamente está fazendo, mas sim a habilidade, o nível de excelência, a calma que ele transmite a partir do que ele está fazendo. Tá? Você pode ver uma pessoa executando um trabalho que seja ótimo tanto quanto de outra pessoa. Porém, a que faz com mais facilidade, com mais calma, com mais tranquilidade, tende a ser mais carismática do que a que se esforça demais, a que precisa tentar muito para conseguir o mesmo resultado. É um fato. Nós gostamos de pessoas calmas e tranquilas, não pacatas e não ativas, passivas, né? Não, calma, tranquila e segura. São quesitos fundamentais para que uma pessoa seja caracterizada e vista como mais carismática do que outra. 5º, vulnerabilidade. Isso é fundamental e muitas pessoas negligenciam. Uma pessoa carismática, ela é muito mais aberta do que uma pessoa que não é carismática. A pessoa que não é carismática, ela tem medo de se abrir a novas influências. Ela muitas vezes nega as coisas com muita facilidade porque ela tem medo de arriscar, ela tem medo de ser enganada, ela tem medo que as pessoas vão fazer mal para ela. O carismático não, ele é muito mais vulnerável, ele aceita, ele sabe que pode haver consequências, mas não necessariamente isso priva de sentir e viver novas experiências. Então a vulnerabilidade é importantíssima. E você, como uma pessoa que gosta de seduzir, que gosta de ser mais carismática, mais bem vista pelas pessoas, tenha mais vulnerabilidade. Não tenha medo de se sentir inferiorizado. Experimente, se abra a novas oportunidades. Permita-se ser vulnerável em determinados momentos, porque força demais também assusta e não necessariamente vai te transformar numa pessoa carismática o tempo inteiro. Você mostrando certa vulnerabilidade, certo afeto, certo amor pelo novo, as pessoas vão te ver também como uma pessoa mais carismática. 6º, ousadia. A pessoa carismática faz o que pessoas não carismáticas têm medo de fazer. Você, ousado, você fala. Você, em determinados momentos, abre mão da sua tranquilidade para falar o que mais ninguém tem coragem de falar. Você assume o risco de ser exposto quando ninguém tem a mesma coragem. Um líder carismático faz isso. Um líder tem que ter esse tipo de atitude, esse tipo de ousadia. E quando você aplica esse tipo de ousadia na sua vida, independentemente da área, por exemplo, um pai e uma mãe fazem isso pelo filho. Eles assumem, eles se expõem para que o filho seja protegido. A pessoa carismática também faz pelas pessoas. Mas o mais carismático é que elas fazem muitas vezes por pessoas que não necessariamente precisam daquilo. Como assim não precisam? Pessoas que até precisam, mas que o carismático não tem dever nenhum a fazer isso. Como um pai em relação ao seu filho. E é isso que faz com que o carismático seja ainda mais carismático. Ele se posiciona quando ninguém tem coragem de se posicionar. Vai do seu feeling e eu garanto, essa ousadia vai te transformar numa pessoa muito mais carismática do que as apagadas que não se posicionam nunca. 7º e último elemento, magnetismo, o poder do seu olhar. As pessoas estão cada vez mais focadas na tela de um celular, na tela de um computador. E isso faz com que elas criem o hábito de não olhar
no olho das pessoas, principalmente enquanto elas estão falando. É muito mais fácil olhar no olho de alguém quando você ouve do que quando você fala. Então, o magnetismo, ele traz aquela questão do os olhos são a janela da alma. Isso não é do nada. Essa metáfora, ela mostra, na verdade, como o seu cérebro entende isso. Isso não é irreal. Então, faça o seguinte, pratique o magnetismo. Treine olhar nos olhos das pessoas, principalmente enquanto você fala. E eu garanto que você vai se tornar uma pessoa muito mais carismática. Então, esses são 7 pontos para que você se torne uma pessoa mais carismática. Se você tem algo a acrescentar, deixe no comentário e, como sempre, se inscreva no canal e curta a nossa página para que você sempre esteja atento às nossas novidades. Grande abraço, mestre da persuasão, mais controle!